Olá, telespectadores, estamos começando mais um programa O Direito na TV, um programa do curso de Direito com o apoio da OAB Subseção de Tubarão. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Alexandre Herculano Furtado, ele que é advogado, militante na comarca de Tubarão, especialista em Direito Imobiliário. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre. Obrigado, Clésio, agradeço o convite. Nosso olá para os telespectadores. Espero poder hoje esclarecer algumas dúvidas a respeito do direito imobiliário. Certo. Então vamos começar, doutor Alexandre, falando sobre a questão imobiliária mais propriamente dita, essa explosão que tem de obras agora no nosso país. Nossa região tem vários loteamentos, vários empreendimentos sendo construídos, muitos deles vendidos na planta. Eu gostaria que o senhor colocasse para o telespectador quais os cuidados assim que o telespectador que deseja comprar um imóvel tem que ter para que depois ele não seja surpreendido, como alguns casos aí que aconteceram na nossa região recentemente, de empresas que faliram e deixaram as pessoas sem os seus imóveis. Perfeito. Bom, doutor Clésio, acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer para os nossos telespectadores é justamente a diferença entre escritura pública e registro de imóveis, que isso é uma coisa bastante frequente. A gente vê no nosso escritório que os clientes aparecem já dizendo, não, eu sou dono, eu tenho a escritura. A escritura não é a garantia de propriedade. Na realidade, ela não dá o direito de propriedade. O que dá o direito de propriedade é o registro da escritura na matrícula do imóvel, que isso é feito no cartório de registro de imóveis. A pessoa ter simplesmente uma escritura não lhe dá direito de nada. Na realidade, a escritura ele é só um instrumento que é usado para se fazer a compra. Então, aquele instrumento é levado no cartório de registro de imóveis e tem que ser anotado na matrícula. A matrícula o que é? É uma espécie de uma relação, um registro daquele imóvel, de tudo que aconteceu no imóvel. Então, todas as vendas estão ali registradas, hipotecas, qualquer penhoras, tudo que acontece que é relativo ao imóvel é registrado lá. Quando alguém quer saber quem é o dono de um imóvel, ele tem que ir ao cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão de matrícula. No caso, a escritura, se ela não é levada a registro, ninguém vai saber que o imóvel é seu. Então, aquela pessoa que te vendeu o imóvel, se você não registrou a escritura, ele pode vender para outras pessoas, fazer novas escrituras, pode vender para 10 pessoas distintas. Então, o grande cuidado, primeiro, é que o nosso telespectador ele leve sempre a sua escritura a registro. Então, agora a gente voltando nos cuidados na compra do imóvel. Nós podemos falar aqui porque existem várias modalidades de compra. Você pode comprar um imóvel na planta, pode comprar um imóvel pronto, pode comprar um lote num loteamento que ainda não existe, que vai ser um projeto de loteamento. Cada uma dessas situações ela exige cuidados diferentes. Para um imóvel na planta, é importante que o comprador primeiro verifique no cartório de registro de imóveis o registro da incorporação. O que é incorporação? Para se viabilizar a venda de imóveis na planta, o incorporador, ou a construtora, ou quem está fazendo aquele imóvel, né? Incorporador pode ser uma imobiliária, pode ser uma construtora, pode ser o dono do imóvel, ele tem que registrar no município um projeto de prédio, tem que ser aprovado aquele projeto, ele tem que ter o alvará de construção, e com aquele projeto, dependendo do empreendimento, tem que ter licenças ambientais, e só depois de toda essa documentação reunida, ele tem que levar ao cartório de registro de imóveis e registrar lá. Vou construir um prédio de tantos andares, com tal tamanho, com tal área. Tem acontecido bastante de algumas pessoas estarem construindo sem fazer o prévio registro da incorporação. Com isso, o comprador ele não tem garantia nenhuma do que ele está comprando. Porque quem garante que ele vai te entregar aquilo? Né? Porque e se chega na hora ele não consegue registrar? Se está com algum problema? Se a obra não segue os requisitos, as medidas que o município exige? Ou ainda mais, a pessoa te vende um imóvel, vende um apartamento na planta, não tem o registro no município, nem começou a obra, foi lá pedir o registro e não conseguiu.
Ah, não, essa área tem problema ambiental, você não pode construir. Né? Como é que fica então o comprador? Então, a primeira preocupação sempre é verificar no registro de imóveis se existe o registro da incorporação. No registro da incorporação vai estar descrito qual é o empreendimento que vai ser feito. Inclusive, o comprador pode solicitar um memorial da incorporação e nesse memorial ele vem descrito com mais especificidade qual é o tipo de obra. Com relação às empresas, para não acontecer o que aconteceu recentemente aqui na região, não sei se pode citar nomes. Não, pode citar, é público e notório, né? Não, com a Cristina Construções, que é uma situação que aconteceu agora há pouco tempo. O importante, eu acho, e aí é uma coisa mais um pouquinho fora do direito, mas eu acho que é interessante a gente explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Procurem sempre verificar qual é a empresa que está fazendo. O que é? Procurar empreendimentos que tenham sido feitos, moradores já de empreendimentos que tenham sido feitos por essas empresas e questionar já se a qualidade do imóvel está sendo boa, o tempo que levou. Né? Porque às vezes você pega já... Se honrou o contrato, porque é comum, essas empresas que estão à beira da falência começarem a atrasar muito as obras. Então elas começam a atrasar, então você vai ali ver que um prédio levou 2 anos a mais do que estava previsto o contrato para terminar. É porque provavelmente teve problema. E essa quebradeira acontece da empresa que não ter dinheiro para fazer o prédio, ela começa a fazer o outro, pega o dinheiro daquele outro para terminar o primeiro que estava sendo feito. O que acontece é que aquele da ponta que ela pegou o dinheiro acaba não sendo construído. Então, acho que o mais importante é não ser o da ponta. Né? Eu sei que é uma questão até fora da parte jurídica, mas a gente tem várias notícias de algumas construtoras que realmente estão nessa ciranda de vender imóveis na planta, pegando o dinheiro de um para pagar o outro. Então, esse efeito cascata, uma hora vai arrebentar, uma hora a corda vai estourar e alguém não vai receber o seu imóvel. Na sua opinião, além de confirmar que realmente o imóvel está lá, com averbado, aquela construção na matrícula, o nosso telespectador, ele tem uma outra forma também de se precaver contra esse tipo de prática? Ele pode até também verificar as certidões negativas, certidões no fórum, verificar se existem ações, pegar a certidão de ônus. Mas normalmente quando o incorporador fez a incorporação, isso até foi exigido para ele fazer a incorporação. Então, é uma situação, acho, meio complicada a gente dizer hoje para o nosso telespectador ir no fórum, verificar quais são os débitos de uma empresa, porque a empresa até é comum, empresas grandes de construção terem ações e tal, isso não quer dizer que elas não tenham condições de construir. Na realidade, teria que se procurar um profissional para ele analisar se aquele débito, aquelas ações podem gerar uma insolvência da empresa. Porque se ela tem 20 mil, está devendo 20 mil, mas ela tem um patrimônio de milhões, aquele 20 mil não representa absolutamente nada, ele vai conseguir construir. Essa preocupação, às vezes, de outros cuidados, eu acho mais importante quando você vai comprar um imóvel que está pronto, comprado de um terceiro. Né? Quando você vai comprar um imóvel que está pronto, existe aí sim a necessidade de buscar as certidões negativas, verificar se a pessoa está devendo junto à Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, com a Receita Federal, verificar se existem ações judiciais, né? Se existem ações em relação àquele imóvel, pedir uma certidão de ônus no cartório de registro de imóveis. Aliás, né, a primeira coisa que tem que se olhar é a matrícula do imóvel, verificar se existe alguma penhora registrada, uma hipoteca. E até com relação à certidão negativa municipal, é bom também esclarecer que os débitos de IPTU pendentes, eles são débitos que a gente chama de propter rem, que são os débitos que são agregados... Acompanha o imóvel. Acompanha o imóvel. Então, se você comprar um imóvel, não importa se não foi você que não pagou o IPTU, que foi o antigo proprietário. Esse débito é do imóvel, se você comprou, vai ter que pagar essa dívida. De forma semelhante também os débitos de condomínio. Se você comprou um apartamento num condomínio, o débito do condomínio também acompanha o imóvel. Então, também é bastante importante procurar o síndico do prédio onde você está querendo comprar um apartamento e questionar se estão pagos todos os condomínios do prédio. Né? Que esse débito também acompanhe o seu imóvel futuramente, mesmo que não tenha sido você que pagou,
o que não pagou o débito, ele pode vir a ser penhorado o imóvel para pagar essa dívida. Certo. Nosso tempo encerrou, vamos chamar o nosso primeiro bloco de intervalo comercial e já retornamos.